Eu vou contar a história de uma pessoa para vocês. É uma história belíssima. A esposa dele está aqui. E a esposa é adventista, tornou-se adventista, e ele não queria saber nada da igreja. E ele ia para o bar, ficava lá até tarde, voltava, gastava o dinheiro e tal. Mas um dos nossos líderes, que é o Roberto, sempre ia lá, levava mensagem, estudava com ele pacientemente. E a esposa no início meio que dizia, olha, vamos para a igreja. Ele, não quero isso, esse negócio de igreja não é comigo, isso aí é para você, para as crianças. E ela vinha e ele ficava. E de repente, o Espírito de Deus começou a trabalhar com ele, fazendo ver que a vida que estava levando não era melhor. E ele contou que um dia ele estava no bar, e aí alguma coisa disse assim para ele, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. E voltou para casa. E assim começaram a ocorrer as transformações. A grande transformação eu vou contar quando a esposa dele estiver aqui, que foi belíssima. Nessa manhã nós teremos mais um irmão na nossa família, que é o Valdefran. Vem cá, Valdefran, este grande homem. Opa! Isso. A gente já tinha marcado isso, ele ia tropeçar ali, dizia, ali fica a velha vida, e aqui é a nova vida, que a gente não tropeça mais, em Jesus, né, Valdefran? Amém. Esse é o Valdefran. A esposa dele é a Hilda. Hilda, vem cá, por favor. A Hilda sofreu com esse homem. É pequenininho, mas o bicho é bravo. Ele gostava muito de carne de porco. Aí a Hilda adventista, aqui não entra mais carne de porco, né, Hilda? Mas o bichinho saía e voltava com um pacotinho de carne de porco em casa. Faz aí, mulher, isso é para ti, não é para mim. Foi uma luta. Ele falou que a maior luta dele foi mudar nisso. Mas eu fui visitá-lo. Isso a gente deixa para lá, fala depois. Não fala tudo que não dá. E aí eu fui visitá-lo. Ele falou assim, pastor, na minha casa não entra mais carne de porco, não entram mais bebidas. E agora eu quero viver com a minha família e educar meus filhos nos caminhos do Senhor. Nós podemos aceitar o Valdefran como nosso irmão? Muito bem. Ele crê naquilo que nós cremos. Ele crê que Jesus é o seu Salvador, crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja da Profecia Bíblica, ele crê na volta de Cristo, crê no santuário, no dom do Espírito Santo. Em todas as nossas verdades ele crê, da mesma forma que nós cremos. E agora nós iremos subir ao tanque batismal, vamos embora? Descer as águas, você está prontinho já, que legal. Eu quero agradecer à igreja por receber o Valdefran nesta manhã como nosso irmão. Aqui está alguém que nós podemos ver que a graça de Deus realmente transforma as pessoas. Não somente no passado, mas também nos dias em que nós vivemos. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, aqui está o Valdefran, e nesta manhã ele vem perante a Tua igreja para confirmar a sua salvação em Cristo. Pai querido, obrigado pelo Teu Espírito, que pacientemente trabalhou na vida dele e o trouxe para ver o amor e a beleza que há em Cristo Jesus. Agora, Senhor, queremos descer as águas batismais. Te louvamos pela Tua presença e por conduzir esta cerimônia, em nome de Jesus. Amém. Este momento, que é o momento do batismo, a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem estar presente nesta hora. Ellen White diz que é nesse momento que o nome é confirmado no livro da vida. A última orientação de Cristo aos discípulos foi: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa não foi uma ordem dada no início do ministério de Cristo, mas foram as últimas palavras dele. Assim, a importância deste momento de descer as águas batismais e começar uma nova vida em Jesus. Será uma honra batizá-lo, Valdefran. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus esteja sobre você nessa nova vida que você inicia.
Provai e vede. História de hoje. Poder da confiança. No Brasil, no estado do Piauí, existe uma pequena cidade chamada Valença do Piauí. É lá que vive Raionardo. Para mim, o dízimo faz parte do plano de Deus na nossa vida. Porque o dízimo mostra que Deus é o Senhor das nossas vidas. Sendo um bom adventista do sétimo dia, Raionardo consegue perceber Deus agindo e abençoando sua vida a cada dia. No ano de 2006, eu prestei concurso para o Tribunal Regional Federal da primeira região. Fiz uma prova excelente, mas o concurso do TRF foi anulado. E aí eu tentei fazer novamente, mas não consegui lograr isso no concurso. Junto com esse concurso do TRF, eu tinha sido contemplado com uma bolsa do ProUni. Eu estava há 2 semestres de me formar e eu larguei meu curso que eu fazia aqui, Pedagogia, para tentar estudar Direito pelo ProUni. Mas eu tive uma série de problemas administrativos lá com a faculdade e eu perdi a bolsa. Raionardo não conseguia ver qualquer saída. Somente Deus, em sua sabedoria infinita, poderia ajudá-lo neste momento. Na quietude do seu quarto, ele derramou seu coração a Deus e decidiu confiar na providência divina. De joelhos, pedindo a Deus uma resposta, porque as coisas não acontecem na nossa vida por acaso. E eu orei a Deus pedindo: Senhor, Tu és o Deus impossível. Não remova essa montanha, me dê forças para subir. Depois que eu orei, tinha acabado de sair o edital do concurso público da Caixa Econômica. E eu entendi aquilo como uma resposta de Deus. Porque eu queria um emprego, mas eu não queria um emprego que fosse mandado por Deus. Ao se preparar para o concurso, matriculou-se num cursinho, mesmo sabendo que haveria aulas nos fins de semana e as aulas de língua portuguesa, a principal matéria do curso, eram dadas aos sábados. Ele foi em frente, confiando que Deus teria uma solução. Se Deus tinha mandado aquilo para mim, você tem que confiar e deixa Deus levar, porque você não é o dono do problema, o problema já é de Deus, não é mais seu. Raionardo foi fazer a prova mesmo com deficiência em língua portuguesa. Além do mais, o carro que iria levá-lo se perdeu, atrasando muito para chegar ao local da prova. Foi pela atuação miraculosa de Deus que conseguiu chegar 10 minutos antes do início da prova. Eu fiquei em 3º lugar no Polo de Picos e em 4º lugar no estado do Piauí, que teve mais de 20 mil inscritos no estado todo. Também tinha saído o resultado do ProUni. Novamente eu tinha sido contemplado com a bolsa do ProUni, para o curso de Direito que eu queria. Eu fiquei surpreso, porque eu não esperava, assim. Meus planos eram uns, mas os planos de Deus eram outros. Agora eu estou estudando na cidade onde eu queria, fazendo o curso que eu queria e trabalhando onde eu queria. Mesmo sem nós merecermos as bênçãos de Deus, Deus ele é fiel conosco. Raionardo sabe que Deus é totalmente confiável e se interessa por nossos problemas, atuando em nosso favor. Ele deseja que você também confie em Deus, mesmo quando tudo parece sem solução. Vale a pena você confiar em Deus, porque Deus, quando Ele manda uma bênção, Ele não manda a bênção pela metade, Ele manda a bênção completa. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Creia e verás a glória de Deus. Seja grato diariamente e testemunhe sobre cada uma das bênçãos que Deus dá a você. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecado se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus,
fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez um morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda a forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar lá no Calvário, no triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção, Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Salvador. Depois de vários dias com chuva, hoje nós temos uma manhã sem chuva, porém fria. Mas aqui dentro, calor humano, calor dos irmãos, presença de Deus em nosso coração, nos aquece, traz calor, quebra esse frio, né? E é bom estarmos aqui. Fim de semana com feriado, fim de semana prolongado. Alguns viajaram para longe, outros se achegaram aqui a Alvorada, estão revendo os seus amigos, seus entes queridos. Enfim, é muito bom estarmos na casa de Deus nessa manhã. E esse lugar foi preparado exatamente para isso,
para estarmos em comunhão, congregados, celebrando um culto a esse Deus maravilhoso. Como é maravilhoso o nosso Deus, não é? Por isso é bom estarmos aqui. Mas você que gosta de estudar um pouco de história, seja ela bíblica ou história geral, nós vamos deparar com inúmeros nomes de grandes homens, de grandes mulheres, que marcaram a nossa lembrança com grandes feitos, deixaram um rastro luminoso, um rastro positivo, uma marca positiva, pelo que fizeram, construíram, pelo legado que deixaram. Mas a história também revela nomes de pessoas que deixaram um rastro sombrio na nossa lembrança. Um rastro negativo, uma marca negativa. Pessoas tiranas, cruéis, traidores ou traidoras, assassinas, verdadeiros monstros na história. Lá no Antigo Testamento, há uma figura que chama muito a nossa atenção. Mas por que chama a nossa atenção? Pelas atrocidades cometidas por essa pessoa, por atos violentos, sangrentos. Mas essa história teve um capítulo final diferente, feliz, mas não a obra de acaso, do acaso, obra da graça maravilhosa de Deus. Na linha do tempo, um ponto, anos 696 a.C., assumia o trono de Judá como 14º rei, um jovem chamado Manassés. Talvez agora você pergunte, mas quem era esse tal Manassés? Quem eram os seus pais? A que família pertencia Manassés? Qual era o seu caráter? O que ele fez? A Bíblia então diz, responde a todas essas indagações. Manassés era filho do bom rei Ezequias. A sua mãe era, segundo a tradição, e nós não temos prova autêntica, ela é filha do profeta Isaías. Sua mãe se chamava Efizibá. Esse moço começou a reinar com apenas 12 anos de idade. E por 55 anos reinou em Jerusalém. E a Bíblia então diz que Manassés fez o que era mal aos olhos de Deus. Mas o que significa o seu nome? Manassés significa aquele que esquece. E verdadeiramente esse moço se esqueceu de quem jamais deveria ter se esquecido. Ele esqueceu-se de Deus. A sua história está aí esboçada na Bíblia, em pelo menos 2 capítulos. 2 Reis, capítulo 21, verso 1 ao verso 18. E também 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 1 ao verso 20. Eu quero ler com vocês 2 Crônicas 33, a partir do verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado. Levantou altares a Baalim, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. E usou de adivinhações e de agouros,
de feitiçarias e consultou adivinhos, encantadores. Fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito, na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé da terra de Israel, que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei, estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés fez errar o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pergunto nesta manhã: pode a graça de Deus alcançar alguém que desce às profundezas da degradação? Normalmente nós achamos que é pessoas irrecuperáveis, não tem mais jeito, estão fora ou longe do alcance da graça de Deus. A história de Manassés nos diz que não há poço tão fundo que a graça de Deus não desça ao mais profundo ainda para alcançar a essa pessoa, a essas pessoas. A graça é maior do que o pecado, assegura a Bíblia, pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, verso 20. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Interessante que a história de Manassés nos revela que esse moço teve inúmeros privilégios, muitas oportunidades. Ele reunia fatores que dariam a ele a possibilidade de se tornar um grande e destacado rei de Judá. Muitos fatores. Porém, a Bíblia diz que ele esbanjou, desperdiçou todas as oportunidades recebidas desde cedo na sua vida. Eu posso colocar aqui um primeiro privilégio que Manassés teve na sua vida. Ele era filho do bom rei Ezequias, um homem, segundo a Bíblia, que havia feito a vontade de Deus, que andou nos caminhos de Deus. Um homem que fez uma grande faxina no templo, reabriu as portas do templo, restabeleceu as atividades do templo, trouxe de volta os levitas, os sacerdotes, o sistema de dízimos, empreendeu verdadeira reforma espiritual em Judá. Trouxe de volta as comemorações da Páscoa, 7 dias de comemorações, e o povo estava tão ávido por ouvir a palavra de Deus, que permaneceram mais 7 dias, ouvindo a palavra de Deus, e saíram dali por uma mudança radical da vida, destruindo os altares aos deuses pagãos. E esse moço cresceu no lar onde Deus era amado, cresceu bebendo da verdade, cresceu tendo uma influência positiva do pai, um homem de Deus. Teve todas as oportunidades, mas segundo a Bíblia, ele viveu na contramão da educação recebida. Nem sempre a piedade dos pais é a segurança que os filhos seguirão os mesmos caminhos, a mesma direção. Infelizmente, muitos filhos hoje desprezam, zombam, blasfemam da educação cristã recebida como uma herança dos seus pais. Um outro motivo, um outro privilégio que teve Manassés: ele assumiu o trono ainda muito jovem,
Ó força da juventude, não é? Disposição para correr, pular, brincar, não é? Pé na trilha, não é? Como dizem os jovens aí. Tanta disposição, uma mente fértil, jovial, disposição para servir a Deus. O jovem praticamente não sente dor, não é? Dor na coluna, cansaço, a disposição, muita vitalidade. A juventude, daí a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador quando? Nos dias da mocidade. Lembrar do Criador na mocidade é privilégio, é bênção. E que bênção especial. E alguns dizem: puxa, que saudade da minha mocidade, não é? Que saudade da minha juventude. Pena que esse tempo não pode voltar mais. Tudo passou muito rapidamente, né? Tinha muita disposição, muita coragem, né? E esse moço teve uma vida pela frente para servir a Deus, com os seus talentos, com a sua habilidade, com a sua força, com a sua riqueza. Jovem assumiu o trono, e a Bíblia diz 55 anos. Teve o reinado mais longo. Usou seu tempo, infelizmente, para destruir, não para servir a Deus. Como você tem usado os privilégios que Deus tem lhe dado na sua vida? Hã? Como você tem usado privilégio de ser um cristão, de vir à igreja, adorar a Deus? Isso é privilégio, sabe? Isso é coisa de mente aberta, alguém que pensa uma coisa grande e importante. Servir a Deus, adorar a Deus não é coisinha mesquinha, simples, mas é algo maravilhoso, majestoso, extraordinário. É dar o melhor a alguém que merece o melhor. E esse moço, infelizmente, tendo 55 anos para servir a Deus, jogou e desperdiçou seu tempo, seus talentos, a sua oportunidade. A Bíblia ainda diz que esse moço recebeu diversas advertências de Deus. Essas advertências foram dadas através dos profetas, que falaram muitas vezes, alertando a Manassés a decisão que ele havia tomado na sua vida, o rumo que a nação estava tomando. Meus amigos, ele não, como a gente diz, estava nem aí. Estou nem aí. Quem sabe dissesse inúmeras vezes. Quantas oportunidades desperdiçadas. E amigos, a senhora White diz que nesse período, o primeiro profeta a cair foi o profeta Isaías. Eis a história de Manassés. Quando a polícia consegue capturar um marginal, um bandido, um ladrão, um criminoso, e de repente os veículos de comunicação começam a mostrar uma ficha longa de delitos, de atrocidades, de crimes bárbaros, de roubos, de assaltos, de violência. Lá uma ficha corrida. Eu quero dizer uma coisa para você: a ficha de Manassés era uma ficha longa. Quantos atos absurdos e atrocidades, muitos pecados foram cometidos por esse moço. E a Bíblia menciona alguns, eu quero citar apenas aqui alguns. O primeiro pecado, quem sabe, ele foi um líder que influenciou e liderou o povo para desviar-se de Deus. Todos nós, queiramos ou não, influenciamos pessoas. Somos líderes. E eu pergunto, como você tem usado a sua liderança? Até no meio dos garotos, né? Há líder ali. Alguém está brincando, correndo, jogando futebol, né? Ali no chão as crianças estão brincando. Sempre há alguém que é um líder. O líder do grupo, o líder daquela equipe. Quer queira ou não, há sempre um líder. Como você tem influenciado as pessoas
que estão ao seu redor, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na vizinhança. Que tipo de liderança você exerce? Que tipo de influência você tem sobre as pessoas? Manassés liderou o povo para desviar-se de Deus. Que liderança ruim, trágica. Esse é o primeiro pecado de Manassés. Ele não pecou por ignorância, mas pecou tendo conhecimento da verdade, por deliberada vontade. Profanou a casa de Deus, não respeitou aquele ambiente que fora preparado e dedicado para adoração. O templo, quanto tempo ficou ali o povo construindo aquele templo e se tornou majestoso, uma arquitetura privilegiada, uma beleza ímpar. E a Bíblia diz: não se ouvia o som do martelo. Cláudio, eu fiquei imaginando, e outros marceneiros, construtores, não se ouvia o som do martelo. Como trabalhar sem usar o martelo, minha ferramenta predileta do dia a dia? Não se ouvia som do martelo. Tudo bem feito, uma obra esmerada para a consagração especial a Deus. E chegou aquele momento de uma festa extraordinária, e Salomão eleva a Deus uma oração, linda oração, e Deus responde à oração de Salomão. Vocês se lembram também daquele episódio quando Jesus chegou no templo, expulsou os cambistas, e ele disse o seguinte: a minha casa será chamada o quê? Casa de oração para todos os povos. Aqui não é um lugar comum. Este lugar foi consagrado a Deus. E ele introduziu coisas abomináveis aos olhos de Deus. E às vezes quando a coisa descamba, desculpem agora a expressão que eu vou usar aqui, alguns chegam a ponto de dizer: aqui não é a casa da sogra. Liberdade, né? Tranquilidade, respeito pelas coisas consagradas e dedicadas a Deus. Ele perdeu o respeito, profanou a casa de Deus, segundo a Bíblia. Mandou construir altares pagãos nos diversos lugares, diferentes lugares. Participou de toda a sorte de espiritismo, feitiçaria, consultando médiuns. E alguns até admitem que ele consultava os mortos. Sacrificou o filho no fogo. E essa era uma prática abominável aos olhos de Deus, ao Deus Moloque, a fim de, quem sabe, receber uma bênção especial. E esse era um ato final de dedicação. Colocar nas mãos desse Deus, no fogo, o próprio filho, a sua semente, a sua herança. Ora, quanto você sacrifica pelo filho? Quando a esposa está grávida, há um preparo todo especial. E a criança nasce. Que alegria, vibração. É a cara do pai, é a cara da mãe. E você acompanha tanto aqueles momentos especiais. E você fica boquiaberto quando olha para a criança. E ela sorri. E ela brinca. Já começa a engatinhar. E agora você coloca um fim à vida que não lhe pertence. Que ato cruel esse desse moço. E a Bíblia diz que ele derramou muito sangue inocente. E, segundo a tradição, dentre esses, o sangue do profeta Isaías. Segundo a tradição, foi morto nesse período, por ordem de Manassés. Mas a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, aquilo que ele semeia, ele colhe. Não demorou muito tempo. A Bíblia diz que este homem foi preso. O rei da Síria agora invade Judá, toma o palácio, prende Manassés com ganchos, amarra-o e leva cativo para a Babilônia. Manassés perdeu algumas coisas nesse dia, nesse momento. Perdeu o trono, perdeu o poder, perdeu a liberdade, perdeu a honra,
perdeu riqueza. Aquele que queria desafiar a Deus com seus atos cruéis, com atrocidades, agora é preso e levado cativo para a Babilônia. E os assírios tratavam com muita frieza e crueldade os prisioneiros. E agora ele é conduzido de forma humilhante. E segundo os entendidos, os historiadores, os comentaristas bíblicos, ele foi preso com ganchos pelo nariz. E alguns até admitem ganchos nos lábios, cadeias. Foi amarrado, foi puxado como um animal. Vejam agora a cena. Aquele que tirou vida de pessoas, aquele que esqueceu-se de Deus, agora é conduzido de forma cruel para a Babilônia. Interessante que agora Babilônia, o centro da feitiçaria do mundo, ele podia implorar agora os deuses que ele acreditava, mas não puderam libertá-lo daquela situação. E agora esse moço sente uma angústia profunda na sua alma. Angústia, uma dor muito forte. E eu creio que passou pela sua mente como que um filme da sua vida. Tudo que ele havia feito, as oportunidades perdidas, as coisas ruins que ele ocasionara para a sua vida e para a vida da nação. Tudo isso passou muito rapidamente como um verdadeiro filme na sua mente. Mas a Bíblia diz que essa história não para por aí. A Bíblia tem algo mais. E a Bíblia continua dizendo a respeito desse homem. Ele desceu no fundo do poço. Estava lá no fundo do poço. Eu quero dizer uma coisa para você. O pecado, ele não compensa. Não vale a pena. Se lembram da história do filho pródigo? Quero sair de casa. Quero ninguém no meu pé. Ninguém falando no meu ouvido. Ninguém me perturbando. Não quero prestar contas a ninguém. Quero ser dono da minha própria vida, do meu próprio nariz. Quero exercer o meu direito de escolhas. Dentro de pouco tempo, aquele moço que saiu, quero gozar a vida, aproveitar a oportunidade. A Bíblia diz que dentro de pouco tempo seu dinheiro acabou. Seus amigos desapareceram. E agora ele foi parar numa pocilga, cuidando de porcos. E para um judeu cuidar de porcos é terrível. Ele deseja comer, tem alimento, senão as bolotas. E ele chega ao ponto de dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Levantar-me-ei, e direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Amigos, Manassés, que desperdiçou todas as oportunidades, tudo, e agora ele vê numa situação difícil. Para muitos, o caso de Manassés era um caso encerrado. Apenas um homem perverso preso. As consequências da sua própria escolha, sua vida pecaminosa. Todavia, Deus consegue amar até mesmo os criminosos, os perversos, os perdidos e rebeldes pecadores. Deus consegue amar. Manassés então se humilhou diante de Deus. Eu posso imaginar agora ele fazendo uma oração. Orar a Deus, ele não acreditava em Deus. Ele desafiou a Deus inúmeras vezes. Veja como as coisas se invertem, os papéis se invertem. E ele clama a Deus. Ele clama a Deus. E o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. Não há causa perdida para Ele. Deus está pronto a mover o céu se preciso for, para que você não pereça, para salvar você. E nesse momento, nós vemos a ação da graça de Deus.
maravilhosa graça de Deus. Eu, quando leio essa história, eu não consigo ficar quieto. E eu posso dizer, que Deus maravilhoso, que graça maravilhosa essa, estendida ao maior pecador, ao homem pervertido. Alcança esse homem no fundo do poço e traz esse homem, essa mulher, à superfície. Ó graça maravilhosa! E por isso que o hinário diz, o hino maravilhoso, maravilhosa graça. Quando Manassés se voltou para Deus, este restaurou a sua vida, o seu reino, a sua alma. Que coisa linda! Deus hoje está querendo também restaurar você. Deus quer restaurar os seus relacionamentos, seu relacionamento familiar. Talvez ele seja truncado. Deus quer restaurar. Deus quer restaurar o seu relacionamento conjugal, espiritual. Enfim, Deus quer restaurar você. Deus é o Deus dos novos começos. Ele quer ajudar você. Que momento especial esse para Manassés. No fundo do poço, clama a Deus. Deus escuta o seu clamor. Deus traz de volta a superfície e diz: eu quero andar com você. Eu quero andar lado a lado com você. Que Deus é esse? Que graça é essa? Amigos, Deus também quer ajudar você nesse momento. Ele quer revelar a você Jesus Cristo. Ele é o suficiente Salvador. Depois de todo esse momento, Manassés estava sob nova direção. Sua vida foi restaurada. A restauração foi completa. E eu posso dizer assim com certeza, Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz é completo. A restauração foi completa. Houve mudança de vida. É como se alguém escrevesse sob nova direção, novas atitudes, novos planos, novas escolhas, nova vida. O que fez Manassés? A Bíblia agora responde, a partir do verso 13. Depois da oração, depois da súplica, depois do clamor, a Bíblia então diz: tornou a trazer a Jerusalém seu reino. Deus o trouxe de volta, restituiu o seu reino. E diz mais: então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Puxa, não precisava ter passado por todo esse sofrimento. Não precisava. 55 anos de oportunidades perdidas. Mas Deus é muito importante na vida do ser humano. E ele reconheceu agora que o Senhor era Deus, que Ele era o comandante maior, melhor, supremo. Ele reconheceu o poder de Deus, a ação de Deus, a mão forte de Deus, que Deus está no comando, estava, está e continuará por toda a eternidade. Houve reconhecimento desse Deus, mas não parou por aí. A Bíblia diz que ele purificou a casa do Senhor. Leiam comigo. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Também reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor. Mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Que mudança drástica! Puxa! Consertou o altar, adorou somente ao Senhor, conclamou o povo a essa mudança, a servir ao Senhor, adorar somente ao Senhor.
quando alguém está sob nova direção, a direção de Deus, ele influencia positivamente as pessoas, lidera positivamente para o bem. E é assim que aconteceu agora com Manassés, alcançado pela graça de Deus. Queridos amigos, esta é uma história de vitória. E que vitória! Vitória da graça, vitória do amor, vitória da misericórdia e ação de Deus. Esta é uma história incrível de mudança e transformação de vida. Finalmente Manassés recebeu o perdão de Deus, depois de uma vida devassa. Passou a ser uma nova criatura. E eu posso dizer assim muito claramente para você: o pecado, ele não compensa. Não compensa. O pecado é algo que Deus abomina. Não existe vida feliz longe de Deus. Não existe salvação fora do nome de Jesus. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de voltar-se para Deus. Sabe, talvez você imagine, eu já andei tão longe. Eu já fiz coisas que Deus não se agrada. Estou longe. Quem sabe, nesse período distante de Deus, eu tenho muitos vícios, ou alguns vícios, que Deus abomina. Tem ido a lugares que Deus não aprova. Tem feito coisas que Deus não aceita. Então não tem jeito para mim, será? Quero dizer, não importa onde você esteja, em que poço você caiu, quão longe você tem andado dos caminhos do Senhor, a salvação para você. O mesmo Deus que ergueu Manassés, que tirou Manassés do fundo do poço, Ele quer ajudar você. Você que está me ouvindo aqui nesta manhã, você que está ouvindo pela internet, sabe que Deus ama você. Esta graça está à sua disposição. Esse Deus, Ele é um especialista. É o Deus dos novos começos. Ele quer transformar a sua vida. Talvez você diga: eu sou adventista há tantos anos. Meus pais são adventistas. Meus avós pertenceram a essa igreja. Tenho uma vida nesta igreja. Mas eu tenho feito coisas que não agradam a Deus. Logo estou perdido. Eu quero dizer mais uma coisa para você. Esse Deus está olhando para você nesta manhã. As mesmas oportunidades que foram concedidas a Manassés estão diante de você. Esse Deus como que estende um tapete vermelho, o sangue de Cristo, para que você venha. Os braços estão abertos, esperando por você. Qual será a sua resposta a Deus nesta manhã? Quantos querem dizer: Senhor, assim como Manassés, assim como ocorreu na vida de Manassés, e eu quero que ocorra também um milagre na minha vida. Eu quero voltar para o Senhor, para os braços do Pai amoroso. A porta está aberta, a oportunidade está diante de nós. Não sabemos por quanto tempo. O fim vem, diz o profeta. Já vivemos tempo emprestado. Quantos querem dizer: Senhor, toma a minha vida, toma o meu coração, transforma a minha vida, transforma o meu ser. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Quantos querem dizer isso para Deus nesta manhã? Que Deus abençoe você. Ele quer transformar e vai ajudar você. Querido Pai, queremos agradecer-te por essa história, não pelos acontecimentos anteriores, iniciais, mas o capítulo final dessa história é uma história da vitória, vitória da graça, do amor, da bondade e misericórdia do Senhor. Querido Pai, sabemos através da Tua palavra, e o Senhor também quer trazer vitória para a nossa vida. O Senhor quer escrever o capítulo final da nossa vida. O Senhor quer transformar-nos em pessoas felizes, com Cristo habitando no coração, na alma.
nesta manhã possamos permitir a ação da graça de Jesus em nossa vida. Obrigado, Senhor, por tua graça, por teu amor, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Abençoa todos os jovens aqui nesta manhã, Senhor. Muitas vezes são influenciados pelo mundo, pelas cores que brilham lá fora, pelas luzes que piscam, mas que teu amor, a tua misericórdia, a tua graça brilhe com muito mais intensidade na vida de todos nós. Transforma, Senhor, a nossa vida, caráter, não só hoje, mas todos os dias. Mas que não venhamos a sair desse templo sem tomarmos a nossa decisão. Hoje é o dia da salvação, é agora, porque o amanhã, o depois, não nos pertence. Ajuda-nos nessa decisão e nesta escolha, em nome de Jesus. Amém.